Podemos? Ok, neste caso... ¡Ay, droga! Aulas. Aulas. Murdet bani ini nih, murdet bani ini loh. Pun musim melur ka. Aulas lah. Amere, apa pun musim. Acabou isso. Aku malu berapa tadi? Aku buat tadi mau mer. Baik. Baik di mana-mana. Mundo Z, tá caminho 2. Ok, agora já posso falar, né? O Sr. Reitor está no notariado à minha espera, traduzir os documentos da filha, o notariado quer a minha presença para confirmar. Então, quando sair daqui vou para lá, mas daqui a 20 minutos? Ok. Então, eu estava a terminar aquela explicação de que as circunstâncias da ocorrência do caso, de repente, passaram a ser também um aspecto importante na ponderação das penas. Não é? Quer dizer que a comunidade jurídica, sobretudo a comunidade doutrinária jurídica, os pensadores, os estudiosos da ciência jurídica e os legisladores que são os fazedores das leis, chegaram a um momento em que assumiram que a justiça só pode realizar-se se contarmos também as circunstâncias da ocorrência do crime. Se não contabilizarmos, se não incluirmos... O gajo bonito.
Ok. Se não considerarmos as circunstâncias em que o crime ocorreu, nós podemos chegar a uma conclusão e dar uma pena injusta. É aquele caso de que o senhor que foi a cumprir as normas em vigor do tráfico, né? As regras de trânsito, e de repente a criança atravessa muito perto da viatura, não dando tempo suficiente para o motorista desacelerar e travar. E então, as circunstâncias da ocorrência do caso são importantes para que, ao dar a pena, o juiz não vá dizer você matou a criança. De facto, lendo de fora, vendo pela parte exterior, é o senhor que matou mesmo a criança, porque o carro dele foi por cima da criança. Mas, a estudar bem a culpa e as circunstâncias da ocorrência do caso, vamos ver que esse senhor nem sequer tinha a mínima intenção de fazer mal. Aí é que a justiça, quer dizer, quando se aplica a lei, quando se aplica o direito, é para servir à justiça. Não podemos punir esse motorista muito severamente, porque está envolvido num acidente de homicídio, acidente rodoviário, né? Acidente de tráfico. Não podemos culpar o motorista de homicídio. Está a ver? Então, as circunstâncias da ocorrência do caso é que ajudam o juiz a perceber que o senhor não tem culpa. E então tem que se resolver de outra maneira, não culpabilizar o motorista. Agora avançamos para a linha F. A linha F diz retirada da pena de morte. Então, nós, os timorenses, não somos muito avançados em tecnologias ou coisas de outra natureza, mas no aspecto de direito estamos na linha de frente. Globalmente estamos na linha de frente, com países muito evoluídos da Europa. É preciso ver que em todo o mundo ainda há países que aplicam a pena de morte. Timor já não aplica a pena de morte. Considera que a pena de morte é um abuso do poder. E é uma forma injusta de tratar o criminoso. Países outros aplicam, têm suas razões próprias. Não significa que no futuro Timor não volte a aplicar. Não sei, mas pelo menos neste momento a comunidade jurídica, os legisladores, os políticos convencem-se de que a pena de morte não deve ser aplicada em Timor. A razão é que, penso, o peso da história é que nós sofremos muitas guerras, já morremos muito, e é preciso dar respeito à dignidade da pessoa, do cidadão timorense, e tratá-lo de outra maneira, não oficialmente, legalmente, matá-lo, como punição. E de F para G, mais outro passo. Em Timor, nós não aplicamos a pena perpétua. O que é pena perpétua? Pena perpétua significa você fica na cadeia até morrer na cadeia. Isto Timor já não aceita. Por isso é que vem a pena máxima de 25 anos ou 30 anos. E com aquelas medidas de liberdade condicional. Você cumpriu metade, começa o processo da liberdade condicional. Então, nunca vai cumprir a pena máxima como é pronunciada pelo juiz. Quando o juiz diz,
você tem 7 anos e meio de prisão, é a formalidade que ele pronuncia, mas na prática, quando tiver cumprido metade, começa um processo de libertação, uma liberdade condicional, que às vezes precisa mais de um ano ou meio ano, depois a pessoa já é libertada. Tem a ver com o comportamento da pessoa na prisão, etc. Portanto, para além do facto de que a pena de morte e a pena perpétua ainda são práticas no ordenamento jurídico de muitos países no mundo, por exemplo, os Estados Unidos, a Singapura, a Indonésia, lembre-se também que ainda hoje em certos países se punem pessoas por via do apedrejamento em público, com meio corpo enterrado vivo até o condenado morrer. Você já sabe que no Médio Oriente, nos países de ordenamento jurídico muçulmano, Sharia, que usam a lei da Sharia, eles permitem, como antigamente, né, se podia apedrejar a pessoa até morrer. Nós, os católicos, quando vamos à missa, no período litúrgico, né, há uma leitura que fala desse caso, em que Jesus, segundo a lei de Moisés, né, Jesus foi desafiado a dizer que essa pessoa adúltera, uma senhora que pratica adultério, isto é, hoje em dia diz-se limpo, o adultério, segundo a lei antiga, podia ser punida, mas por apedrejamento. Isto é, a pessoa é viva, depois é metida numa cova, ela tem a cabeça acima da cova, o corpo já fica dentro da cova, mas a cabeça fica erguida acima da cova e todos que passam atiram pedra sobre ela até ela morrer, né? Até cair desmaiada, etc. Morre e então enterra-se. Enterra-se quase viva ainda. Era a lei na altura, 2000 anos atrás, né? Porque Jesus depois diz, não se apedreja. Isto é, não pode. Não pode. E então, qual foi a resposta? A resposta foi o que Jesus disse foi, quem achar que nunca pecou, atira a primeira pedra. Quem achar que nunca pecou, atira a primeira pedra. As pessoas depois dispersaram. Isto em direito tem uma lição que é para nós vermos como a humanidade cresceu, desenvolveu e foi conquistando essas formas bárbaras, né? Foi derrubando, foi ultrapassando essas formas bárbaras de tratamento da pessoa do criminoso. E hoje em dia já nem se permite tanto a pena da morte como a pena perpétua. Bom, tendo dito isso, eu queria que vocês lessem no material que eu enviei, em casa leiam aquela leitura que às vezes vem na missa dominical. Eu até pus aí referências, São Mateus, etc., para verem como a sociedade humana progrediu ao longo dos séculos, desde tratamento desumano, bárbaro, por excesso, né, nos primórdios, até a revolução que a moral cristã, protagonizada pela pessoa de Jesus, veio estabelecer-se. Só que nós, quando estudamos direito, temos que ter muita cautela. Não se pode confundir o direito positivo com a moral, digamos assim, católica ou cristã. No nosso caso, há uma grande parte de coincidência entre a moral e o direito, mas ambas são
ambos são foros diferentes. Não é? Eles emprestam-se entre si num estilo de entreajuda para esclarecimento dos conceitos, mas não se igualam perfeitamente. São diferentes. Não se confundem perfeitamente. Eu costumo fazer a piada de que o direito e a moral são como duas comadres. As duas comadres, quando se dão bem, tudo é bom. Mas quando as duas comadres se ralham, começam a zangar-se, então todo o segredo da casa vai parar à rua, vai parar na estrada. Então a moral e o direito têm esse relacionamento. Às vezes coincidem e está tudo muito bem. Depois, quando não coincidem, é que há choque entre a moral e o direito, e os aplicadores do direito, os conceitores, os filósofos do direito, continuamente tentam estabelecer a ponte entre a moral e o direito. A moral, de facto, embasa ou está na base de todo o pensamento jurídico. Mas o pensamento jurídico acaba por, às vezes, deixar fora certos princípios morais para viabilizar aspectos que a moral até não pode cobrir na vida das pessoas na sociedade. Agora, quanto a isso, vocês depois vão entender que quando nós definimos o direito penal como um direito reservado de último recurso ou última ratio, né? Assim se diz em latim, exatamente como o ponto mais elevado da conquista humanística da aplicação da pena. Conquista não necessita maná. A humanidade deixou para trás as formas bárbaras, as formas cruéis de tratamento à pessoa do criminoso. Hoje, a humanidade já alcançou como que o cimo de ramelau, no sentido de que aplica-se o direito penal só quando for necessário. Esta é a filosofia primária do direito penal no nosso ordenamento jurídico. Os juízes, os procuradores, os advogados, os defensores têm que saber isso, que nós pertencemos àquela tradição jurídica, àquela família jurídica, que acreditamos que o direito penal só se aplica quando for necessário. Quando outro ramo de direito não for suficiente para tratar o caso. Quando outro ramo do direito for suficiente para tratar o caso, então é ele que trata do caso. Não é preciso vir ao direito penal. O direito penal só trata aquilo que é restritamente a lesão contra os bens jurídicos essenciais, bens jurídicos fundamentais, bens jurídicos indispensáveis para a vida em sociedade. Aí é que o direito penal entra em ação. Temos ainda o direito administrativo, o direito de mera ordenação, não é? Como é que se diz? Direito de mera contraordenação. Portanto, coisas leves, né? Coisas, transgressões, agressões leves, isto tudo acaba por ser reconduzido a outros ramos de direito e não necessariamente ao direito penal. Porque o direito penal é, pela sua natureza, um direito público. E o Estado é o primeiro interessado. O Estado é o primeiro interessado.
não é o particular. O particular pode ser lesado, mas a sua lesão, quando tem dignidade penal, é o Estado que protagoniza a sua defesa. O Estado que chama para si a primeira responsabilidade de defender, neste caso, perseguir o criminoso. 2? 10, ok. Então, vamos dar a oportunidade para os alunos fazerem perguntas, porque daqui a 10 minutos temos de terminar e eu tenho que ir até o Ministério da Justiça. Por favor. Professor, desculpa, posso perguntar a matéria ontem e depois perguntamos. Não conseguimos ouvir bem sua pergunta. Quem estava a fazer a pergunta, por favor, repita. Agostinho, queres fazer uma pergunta ou como é que é? Sim, professor. Eu tenho perguntas ontem e agora, professor. Agora Sim, pode fazer qualquer pergunta, desde as aulas anteriores e hoje pode fazer. Tenho perguntas, professor. Sei que este esquema tem, porque tem o sentido de especificação e sentido de Hermenêutica. Foi a aula de antes de ontem, né? Sentido de especificação. Porque, professor, este esquema de lei tem um sentido de especificação e sentido de hermenêutica, professor. Eu quero ouvir melhor a parte final. Por que tem o sentido de especificação e... pois. Diga lá. Sim. Portanto, esse esquema foi da aula anterior, não é? Este esquema da aula anterior, do lado direito diz sentido de especificação, não é? E diz ali A até E. Quando você vai de A e desce para B, B para C, C para D, D para E, você está a descer, não é? Você está a fazer um exercício de especificação. Quer dizer, você vai do maior para o menor. Quer dizer, você vai do geral para o específico. Genérico para o específico. Quer dizer, você vai do grande para o pequeno. Quer dizer, você vai do mais amplo para o mais estreito. Quando você faz esse movimento, desde a ciência jurídica,
doutrina da jurisprudência, o dogma, os princípios universais, né? Que é o direito no sentido amplo, da ciência jurídica, e vai querer, no caso de Timor, em 2001, que idade que tinhas? Tu andavas ainda com beberão. Em 2001, nós tínhamos os nossos membros da Assembleia Constituinte a discutir a nossa Constituição da República. E passaram 3, 4, 5 meses a discutir. E era um exercício de proposição. Quer dizer, um projeto para Timor-Leste. Um projeto de ordenamento jurídico para Timor-Leste. Quer dizer, é uma hipótese, é uma alternativa. Por isso é uma especificação. Sabe por que é especificação? Porque ele entendeu o direito no sentido global, no sentido universal, mas quer fazer um projeto à luz desse direito universal para Timor. Não serve para a Indonésia, que não serve para Singapura, que não serve para a Austrália, mas que serve para Timor, no seu conjunto. Mas a Austrália também faz a sua lei com base no direito. A Indonésia também faz a sua Constituição com base no direito. Então, todo mundo vai fazendo as suas próprias constituições com base no direito, mas que só serve para eles, cada um. Por isso é que nós chamamos de especificação. Eu não posso acreditar aos legisladores timorenses fazerem uma Constituição para aplicar na Jugoslávia, antiga Jugoslávia, ou para aplicar na China. Não dá. Tem que ser específico a Timor. Está a perceber? Portanto, isto é no sentido específico. Quando você vai, a partir da Constituição, produzir uma lei para Timor, uma lei, vai lá, Código Penal, Código Civil, lei para a defesa do meio ambiente, lei para qualquer lei em Timor. A sua base tem que ser a Constituição da República. É não? E nesse sentido você está a especificar a Constituição. Sr. Reitor, por favor. Você onde é que fez o liceu? Onde é que estudou o liceu? Este senhor como chama? Agostinho, onde é que fez o seu ensino secundário? No ensino secundário há uma disciplina chamada filosofia, que o Ministério não aplica. São as escolas católicas que aplicam. E só poucas escolas católicas que aplicam. Ali estuda-se filosofia durante 2 anos. Esses conceitos de generalização, especificação, já vêm de lá. Você está no 3º ano de Direito, tem que saber. Generalização e especificação. Do outro lado, nós temos o sentido da hermenêutica, exegese e interpretação jurídica. Isto quando você lê uma lei em particular, quer interpretar a lei, quer interpretar o artigo, quer interpretar a linha do artigo. E para interpretar, tem que ter conhecimento geral da lei superior. Por exemplo, eu estou na UNTL, nós estamos na UNTL, queremos interpretar os estatutos da UNTL, há aí um artigo qualquer, uma cláusula qualquer, uma linha qualquer. Nós, para sabermos o sentido exato dessa cláusula, temos que ter a curiosidade de saber o que é que diz, por exemplo, na lei de bases da educação. O
que diz na Política Nacional da Educação? O que diz na Constituição relativamente ao ensino superior? O que diz os estatutos do ensino superior em Timor-Leste? Eu tenho que saber essas leis, que estão acima do estatuto da UNTL, para poder compreender com precisão, com exatidão, aquilo que está dito na cláusula dos estatutos da UNTL. Isto é um exercício de hermenêutica, de exegese. São palavras iguais, têm o mesmo sentido. De interpretação jurídica. Não é? Portanto, esse esquema, o esquema que você tem aí, não é um boneco qualquer. Ali está pensamento muito profundo. Você até pode escrever uma tese só com base nessa folha. Está a perceber? Isto é pensamento muito sistemático, muito profundo. Nem sequer entramos ainda no direito penal. Estamos apenas a abrir as portas para o direito penal. Está a perceber? Ok. Eu penso que por hoje basta-nos. Vocês façam as leituras. Preparem-se bem para fazerem perguntas na próxima aula. Tá bom? Então terminamos por aqui e até a próxima. Sim, professor. Eles não conseguem responder. Por quê? Você... Mas ouviram todos, claro. Tá bom. Então como é que faço? Agora paro com a